Já vou dizer o seguinte, tem um cara conhecido chamado Michael Jordan que falou o seguinte: algumas pessoas gostam de que algo acontecesse, ou algumas desejam que aconteça e outros fazem acontecer. Nós vamos fazer acontecer aqui, tá bom? Então, por favor, começar com o Arthur. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos, todas. Bom, estendendo aqui primeiro um agradecimento ao Isaac pelo carinho, por abrir as portas para a gente falar desse tema que eu, modéstia à parte, entendo como muito importante, como parte integral da escola. E há tempos eu espero uma oportunidade de poder trazer a pauta do esporte, em especial, que é o meu mundo, dentro do mundo escolar aí com bastante propriedade. Me apresentando rapidamente, eu falo que eu sou mais um frustrado no esporte. Eu sempre começo minhas conversas com isso, porque eu sonhava em ser atleta, e uma das grandes carências que eu tive na minha época, na minha formação, era que o esporte não estava dentro da escola, e eu tinha dificuldade de poder praticar onde eu queria. E aí, olhando as boas práticas do mundo, o esporte sempre está atrelado à educação, sempre. E aqui a gente tem um desafio muito grande a ser desenvolvido. Então, dentro desse propósito, esse é o desafio, isso muito bem colocado, que a gente começou, que a Think Sports começou a desenvolver todo esse universo das atividades extracurriculares, né? Começando aqui rapidamente, está desestruturado, peraí. Dentro do extracurricular, a gente tem uma série de ofertas, né? Então, a música, inovação, tecnologia, agora mais que nunca, cultura, tudo que agrega valor. E nós vamos falar aqui de esporte em especial. Eu vou fazer algumas provocações ao longo da conversa aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é a realidade da iniciação esportiva na sua escola? Eu sempre levo uma pergunta para os gestores quando eu vou conversar com algum diretor de escola. Qual é o percentual de alunos da sua escola que faz alguma atividade esportiva? Se não souber na ponta da língua, temos um desafio, um problema seríssimo a ser resolvido. Eu vou explicar o porquê. Quais são os principais desafios que a gente tem dentro do universo das escolas? O primeiro deles, custo financeiro, né? A quadra está ali, é mais um IPTU, é mais uma situação, mais uma administração. A falta de recurso, que basicamente é material adequado, mão de obra adequada, professor capacitado e etc. Aqui, baixa adesão. Cada vez menos os alunos estão fazendo alguma atividade esportiva. O Brasil lidera o ranking de obesidade infantil na América Latina, não é à toa, é um reflexo. As dificuldades de gestão. Como que vocês conseguem de fato gerir com tanta complexidade que o setor educacional tem, também a área esportiva? Barreira de acesso, a gente aí pode listar várias coisas, né? O desafio do celular nas crianças, a questão cultural do esporte também influencia, e a falta de engajamento dos pais, que naturalmente também hoje tomam decisões sobre o que pode ser feito dentro da realidade deles. E talvez o mais complexo de tudo, que é a percepção de que o esporte não faz parte da rotina da escola, que a atividade extracurricular ela não é percebida como uma ferramenta importante na educação. Esse talvez é o maior exemplo. Aliás, vocês olham a área esportiva como uma sala de aula? Segunda provocação. Vocês dão o mesmo valor para a área esportiva como dão na sala de aula? Melhor carteira para sentar, lousa tecnológica, etc. A tabela de basquete está adequada para uma criança que está começando a atividade? Uma criança não nasce com 2 metros de altura. Se vocês derem a bola oficial e a tabela oficial, ela não vai jogar. Logo, melhor não ter a tabela oficial se você tem uma criança pequena. E esse é um ponto importante. A bola adequada, tudo isso assim como uma sala de aula. Tudo isso o esporte também tem. Bom, vamos lá. Nosso cenário, aqui eu vou trazer rapidamente. Obesidade infantil. O Brasil lidera o ranking de obesidade infantil na América Latina. As notícias são tenebrosas quando a gente fala da criança. A gente trata tanto saúde mental e esquece que a saúde física também é importante para a criança estar motivada e feliz dentro da sala de aula estudando.
Os dados aqui, quando a gente fala das crianças até 10 anos, aí eu poderia ficar horas aqui explicando sobre o conceito da evasão das crianças abaixo de 10 anos da área esportiva, são muito graves, né? A gente está falando de 30%, 13% das crianças até 10 anos estão totalmente fora do esporte, e assim vai. Segundo tema, ansiedade, pauta mais que quente aí no ambiente escolar, no nosso mundo atual, e aí vai, 1 a cada 4 crianças teve sinais de ansiedade. Enfim, meninos de 6 anos no esporte têm maior probabilidade de se evadir de um problema como esse, desses desafios, enfim. Temas diversos. Aqui eu trouxe 2, na apresentação tinha até mais complexidades aqui em relação ao desafio com as crianças. Muito bem. E aí, como eu perguntei no início, qual que é o percentual de alunos que fazem alguma atividade? Quanto vocês estão de fato antenados a isso? Para poder fazer com que esse jogo vire dentro do mundo de vocês, para que de fato a educação seja integral. Não faz parte da prioridade aqui da educação? A educação ser de fato integral. A saúde está inclusa nisso, está na lei inclusive. Rapidamente, para quem não sabe, eu trouxe só essas 2 telinhas aqui. Para quem não sabe, os Jogos Olímpicos nasceram por um educador. Barão Pierre de Coubertin, que desenvolveu, que criou os Jogos Olímpicos, ele era um educador e ele criou os Jogos Olímpicos como uma ferramenta complementar ao processo formativo completo. E aí, basicamente, se resume esporte como direito básico e esporte como oportunidade de desenvolvimento. Então, se até os Jogos Olímpicos no mais alto rendimento, a gente pode trazer sim que nasceu de um ambiente educacional. Então, bastante importante. Mais uma provocação, pessoal. Quando a gente fala de esporte, a base está aqui, aprender e competir, certo? Aprende e compete, não é isso? Errado. É assim que funciona o esporte no mundo inteiro. A criança primeiro brinca, experimenta para brincar, brincar para aprender. O Brasil não tem essa estrutura. Isso não acontece dentro da escola. Hoje as escolas fazem os seus times competitivos, fazem a peneira para representar a escola no campeonato XYZ e estão evadidos. Os que não passaram nessa peneira não têm acesso. E aí isso vem um efeito cascata. Então, aqui é só um resumo de como a gente pode, aí, né, tô trazendo a problemática e a oportunidade. Aqui como a gente consegue atender ao máximo de crianças, impactar da forma mais linda e incrível possível, sem precisar da competitividade, muitas vezes exacerbada. As crianças precisam desse acesso. Muito bem. E aí, o resumo da nossa história, o resumo da Think Sports, de fato, é esporte como educação. E aqui eu trago mais 2 pontos importantes aqui, para fechar e a gente seguir a conversa. Primeiro ponto, como que a gente enxerga valor na atividade extracurricular, que eu estou com a tarefa de casa de tirar esse extra do nome. Tá na pauta com a minha agenda, vou tirar esse nome. Era contraturno, não pode ser mais, agora o extracurricular, não sei. Primeiro ponto, pessoal, avaliação do cenário atual. Como é que o que as crianças gostariam de fazer? Qual é o tipo de atividade que eles gostariam de ter? O entendimento desses objetivos, onde essas modalidades ou essas atividades podem levar essas crianças a uma fidelização maior. Pesquisa de mercado, entender todo o contexto regional. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 220 escolas da NBA no Brasil, são 22 estados, 82, 83 cidades. Eu conheço todas, fui em todas, sem exceção. E eu vejo a particularidade de cada região, onde o esporte tem uma cultura X ou Y, e isso tudo incentiva a ser mais inclusivo, desde que bem trabalhado. Identificação de lacunas, onde existem, por exemplo, dentro da grade do extracurricular ainda, enfim, formas de compor melhor. Plano de ação, implementação e acompanhamento, comunicação eficaz, falar a língua dos pais. Falar a língua que os pais vão entender, a forma do esporte ser inclusivo. Eu sempre brinco que na NBA, se um professor vai dar uma aula com a bexiga, os pais vão querer tirar na hora, até eles entenderem a importância da bexiga no desenvolvimento cognitivo da criança.
O ponto é que os pais não sabem. Se eles não sabem, vocês não comunicam, logo ele não vai fazer. Então a comunicação ela é importante. E obviamente uma avaliação contínua do que está acontecendo. E aí por fim, pergunta também, negócio é negócio, o que eu ganho com isso? Quando bem trabalhado, eu poderia aqui dar vários cases, eu tenho até 2 vídeos aqui de clientes que falam sobre isso. Primeiro ponto, desenvolvimento integral do aluno, como a gente fala, lei. Melhoria do desempenho acadêmico. Os países que têm maior sucesso no âmbito educacional têm o esporte na sua raiz, na sua essência. Engajamento geral. Quanto mais crianças envolvidas, mais crianças vão ser atraídas para o esporte. Eu brinco que, tirando a cultura do esporte que a gente vive, a quadra poliesportiva é igual ao restaurante. Alguém entra num restaurante vazio? A criança também não vai entrar numa quadra vazia. Restaurante cheio traz cliente, quadra cheia traz aluno. Então, a mudança da estratégia é muito importante. Desenvolvimento de habilidades e talentos, preparação para a vida pós-escolar e a reputação e atração. Ex-alunos que tiveram uma experiência positiva vão vender sempre uma boa visão do que ele vivenciou dentro da escola que ele esteve. A atração, porque passa a ser um diferencial competitivo dentro da escola, e a retenção, porque esses alunos vão estar cada vez mais engajados e felizes lá dentro. Relação como comunidade, que é o que vocês tanto lutam por ter. E fechando, como que isso pode funcionar? Volto à avaliação do cenário, entendimento dos objetivos, pesquisa de mercado, identificação de lacunas, desenvolvimento do plano de ação, implementação e acompanhamento, comunicação eficaz e avaliação contínua. Isso é o que a gente faz em todos os programas ou projetos que a gente atua. Dentro do nosso mundo aqui, hoje nós temos uma gama completa de atuação dentro do ambiente escolar. São mais de 20 projetos desenvolvidos, mais de 10 milhões de crianças ou pessoas entre familiares também impactados nos 5 cantos do Brasil e já em 4 países que a gente tem atuação direta ou indireta. Aqui eu trouxe 2 vídeos, na verdade um vídeo direto para fechar aqui, vamos lá. O programa NBA Basketball School foi implementado no Colégio Bandeirantes em 2018 e tem sido um catalisador poderoso para o desenvolvimento dos alunos. Os resultados positivos incluem não apenas a melhoria do desempenho físico, mas também no aspecto emocional e social, fortalecendo a autoconfiança e o espírito competitivo dos participantes. E a gente, acho que assim como vocês, que buscam, além da excelência, maneiras criativas e inovadoras de lidar com os projetos, a Think Sports entra com tudo isso e muito mais. Somente com a confiança que todos os seus profissionais apresentam e se dão um suporte super coeso, né, de uma maneira muito bacana de lidar com as coisas. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência enquanto parceiros Think Sports, enquanto adeptos do basquete NBA como atividade extracurricular. Tem sido uma experiência fantástica de envolvimento, de engajamento dos nossos alunos, da nossa comunidade escolar, dos pais. Os alunos têm tido acesso a essa metodologia fantástica, jogos amistosos, treinamentos, e tudo isso tem gerado resultados, tanto do ponto de vista de bem-estar, quanto do ponto de vista de satisfação mesmo, em relação àquilo que a gente oferece no nosso programa extracurricular da escola. Então, assim, o pessoal da Think Sports, super parceiros, Arthur, enfim, nos apoiando em todos os estágios de implementação do programa aqui com a gente. E o basquete NBA tem sido um sucesso, desde dos mais novinhos, dos times femininos, masculinos, enfim, até o high school. Então, queria deixar um grande abraço aqui para todos e dizer que a gente está super satisfeito com o programa NBA for School. Um abraço. Boa, e para fechar, isso aqui é um pouco da nossa história, são os projetos que eu atuei. Eu sempre falo que nós não temos nenhuma pretensão de formar novos atletas, mas seres humanos melhores é a nossa missão aqui na vida. E o esporte é fundamental disso, só a gente entender a importância das escolas, o esporte e a educação andarem na mesma linha sempre. Obrigado. Muito bom, muito bom. Você não vai acreditar, Arthur, mas eu era fundista de natação. Eu nadava 4 km por dia, todos os dias, tá? E olha o que aconteceu comigo, então, o joelho estourou. Eu vou fazer uma provocação. Eu tentei ser nadador, era o meu esporte. Amanhã o César Cielo vai estar aqui, né? O Isaac.
Eu falei que é a primeira vez na vida que eu cheguei antes dele, porque eu competi com ele no interior. Vocês podem fazer essa brincadeira com ele amanhã. A única vez que eu ganhei dele foi hoje. Eu vim aqui antes dele. Antes dele. Tá valendo, tá valendo. Muito legal. Começou a conversa. Aí nós vamos trazer o Padre Rafael. Mas um padre vai falar desse tema. Vocês vão conhecer o Padre Rafael e vocês vão se surpreender. Padre Rafael, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Aproveitando a fala, né, do Arthur, ele dizia que nossa maior dificuldade qual é nas escolas é que nós muitas vezes não deixamos as crianças brincarem para gostarem de esporte. Quem é educador sabe, conhece aqui Heloísa Luque, uma das grandes educadoras do Brasil na área de avaliação educacional, e ela fala o seguinte: primeiro precisamos brincar, depois educar. Essa deve ser a prática natural para que nós possamos criar este ambiente mais agradável na escola. Mas eu vou começar brincando, como ele falou. Eu também fui um pouco frustrado no início no esporte, porque no meu colégio, apesar de ser lá em Minas Gerais, na época, ele não era muito forte na parte esportiva, mas existia um colégio que nós éramos sempre, havia rixa entre os alunos desses dois colégios. Ele era o melhor de handebol de Minas Gerais, o Colégio SEC Diocesano. E aí nós decidimos conversar com a direção e pedir para a gente poder participar do intercolegial. E nosso primeiro jogo pegamos esse colégio. Perdemos de 62-2 no handebol. Voltamos para casa tristes, abatidos, percebemos que não sabíamos fazer nada. Jogo seguinte, conseguimos melhorar, ficou de 35-17. Ainda assim, estava ruim. No final nós percebemos que se não mudasse a estratégia, se o colégio não colocasse o esporte, como ele bem disse, o Arthur, como parte da vida escolar, não iria adiantar. E aí, a partir daí eu comecei a me apaixonar também pelos esportes. Morando no Chile, só para entender um pouco o contexto, né? Por que eu estou falando também de esporte, e hoje eu encontro isso fundamental nas nossas escolas, na nossa rede. No Chile, tive a possibilidade de, depois de treinar muito e jogar bastante, participar da seleção da Universidade Católica do Chile, representar ela na época que eu era estudante, jogávamos handebol, conseguimos ganhar 2 campeonatos, e é o último campeonato que eu fiquei mais feliz, porque o ponto da vitória eu fiz, fraturei meu joelho e nunca mais pude jogar, né? Mas essa é a alegria também de mostrar que o esporte faz parte da vida. E aí o Arthur dizia, e vou aproveitar esse ponto que eu dizia para ele, eu não o conhecia pessoalmente, e ele falava do NBA. E eu tenho a alegria de dizer que hoje o Brasil tem, nos Estados Unidos, representando o NBA, o único brasileiro, que é o Gui Santos, e que ele foi aluno do nosso colégio. É um aluno que foi exemplar. Por quê? Porque o colégio acabou criando uma forma de transformar o esporte como parte da vida. E aí nós conseguimos aquilo que ele dizia, o Arthur, né? Fazer com que a educação extracurricular, ela fizesse parte também da educação curricular. Os espaços que são reservados para o esporte, ele tem a mesma preocupação também na educação física, os espaços que são reservados para as nossas aulas. Até porque faz parte, né, do nosso currículo a educação física. Então o professor também precisa ser valorizado dentro desses ambientes, porque às vezes nós criamos alguns degraus, né, algumas hierarquias dentro da própria escola, das disciplinas. Português é melhor, claro que há uma avaliação maior lá no Enem. Português tem um grau maior do que história, e assim nós começamos a hierarquizar, né, a educação. E aí, voltando de novo, o porquê da importância do esporte, eu sou um apaixonado por rapel e fazer escalada, né? Dizem que arrisco a minha vida diariamente quando eu faço isso. E o esporte, ele leva o aluno, o sujeito, o homem, a uma certa disciplina. E quando nós, lá no Colégio Padre Machado, em Belo Horizonte, inserimos desde 2008 este programa para trazer alunos que eram destaque esportivo para a escola, nós começamos a modificar também a cultura escolar. Então hoje o colégio, ele representa ali em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte ao menos, esse destaque para a área esportiva. E é o que o Arthur nos falou, quando nós realmente colocamos, né, dentro do nosso ambiente educacional
né, trazemos para o curricular aquilo que é extracurricular, que nós sabemos como funciona, os pais vão lá, vão pagar, os alunos vão fazer, vão participar, gera receita para a escola, isso é bom também, mas quando nós trazemos, né, para dentro do currículo, isso gera um maior engajamento da comunidade, né, escolar. Por isso que esse é um tema, né, eu não vou me prolongar muito, era muito mais um depoimento em relação a isso, depois de todo o marco teórico que nós tivemos aqui, né, do nosso amigo aí, e deixar um espaço também mais reservado para conversa e um diálogo. Mas eu quero dizer isso, quando, né, e qual o impacto que isso pode causar para a escola? Automaticamente, à medida que nossos alunos começaram a destacar, as mídias começaram também a potencializar o marketing do colégio. Nós começamos a ter parceria hoje com o Mackenzie, com vários clubes lá em Belo Horizonte, que há uma troca. Os alunos, né, esportistas deles vêm estudar conosco, em troca oferecemos bolsas de 20%, 30%, 40%, 50%, mas sempre com uma avaliação, seja do clube, seja da escola. O aluno precisa cumprir alguns requisitos dentro da disciplina, sendo um bom jogador, e também na parte educacional. Então há também, nesse sentido, uma colaboração mútua entre a escola, os clubes, o aluno e a família. Então isso é fundamental e acho que é importante que a gente possa realmente, como o Arthur falou, colocar e priorizar, né, a educação esportiva dentro dos nossos ambientes escolares. E eu automaticamente nos últimos tempos tenho tentado levar nossos alunos lá do Rio de Janeiro para aquilo que eu mais amo, né? Eu prometi para eles que esse ano nós vamos ter um muro de escalada, para que eu possa dar um pouco de aula de escalada para eles e inserir no esporte, que ainda não é considerado esporte, porque não é da federação, mas inserir um pouco neste ambiente a qual também amo e desperta, né? Desperta o interesse de muitas pessoas nesse sentido. Então, isso acaba atraindo o aluno para a escola, a família se torna mais parceira quando o aluno realmente entende. E é o que, finalizando o que o Arthur disse, se os pais não entendem a proposta da escola, nós vamos dar 1000 voltas. E no final das contas nós não vamos conseguir entregar aquilo que nós planejamos, né, e propomos. Então, mais uma vez, obrigado, né, uma alegria sempre estar aqui com o Isaac, né, nós temos uma parceria já, estamos no nosso 3º ano, uma parceria excelente. O Isaac ajudou a modificar um pouco a cultura das nossas escolas. Quem aqui já é parceiro? Quem é parceiro Isaac aqui já? Então sabe melhor do que eu como funciona, né? Nós temos essa previsão orçamentária sempre no início do nosso mês para criarmos projetos, para podermos potencializar até mesmo a educação esportiva em nossos ambientes educacionais. Obrigado a todos, tá? E deixo o Aurélio aí conosco agora. Ó, quem ficar até o final vai ganhar a sacola do Isaac. Oba! Tem brownie hoje não, né? Tem brownie também. Então tá bom. Esse tem é o melhor brownie também. Bom, primeiro eu queria só fazer uma referência bacana. Está presente aqui, nós estamos vivendo um ano de Olimpíada. Esse ano a gente tem Olimpíada. E nós temos presente aqui uma pessoa que jogou handball em 2 Olimpíadas. A Daiane, ela competiu em Londres e em Tóquio. Uma salva de palmas para a Daiane, a nossa atleta que está prestigiando aqui nessa conversa, né? Mas sabe que a coisa da competição, eu quero fazer uma outra provocação para vocês, tá? Tanto o Padre Rafael quanto o Arthur, que é o seguinte, eu sempre brinco, o que é melhor? É jogar tênis ou jogar frescobol? Né? Porque o tênis, você joga para o outro não pegar. E o frescobol, você joga para o outro acertar. Então ele é um jogo solidário. Ele é um jogo que os dois ganham. Enquanto que o tênis, um perde e o outro ganha. O que vocês acham disso? É bom fazer um ou outro ou é bom fazer os dois? E como fazer os dois? Os dois, especialmente o frescobol na iniciação e o tênis na parte competitiva. O processo evolutivo do esporte ele é totalmente orientado assim. Primeiro compartilhar e depois vai desenvolver no âmbito competitivo a cada faixa etária. A ciência do esporte deixa isso muito claro. Muito bom. Concordo em gênero, grau e número e espécie, né?
Os dois são fundamentais e como bem disse o Arthur, né, o tênis ele insere, né? Eu tentei jogar tênis na vida também, sou frustrado, tá? Então posso dizer. Então o frescobol e acaba sendo também um esporte que socializa, né? Tem essa vantagem também. Então ambos são fundamentais e nos ajudam no processo de desenvolvimento também social, né? Porque esses dias eu encontrava com uma criança, ela dizia que o frescobol fez ela se tornar mais sociável, porque o tênis ela se sentia muito solitária na sua quadra, no seu espaço. E o frescobol não, ela chega na praia, é lugares onde todos podem jogar, não precisa de ter uma estrutura tão bem formada, então permite também essa maior socialização, mas ambos são fundamentais. Quem quer fazer pergunta? Agora vamos abrir para vocês fazerem perguntas, fazerem colocações. O que vocês gostariam de saber? Vocês viram que temos dois aqui que têm as coisas para falar, né? Por favor. Tudo bem? Meu nome é Renata, sou do Rio e a gente atua na área de cultura também, com projetos extracurriculares e culturais acessíveis, então é para escolas públicas, né? E uma curiosidade é como a atividade extracurricular do esporte, né? Como foi esse caminho inicial de como você conseguiu inserir e convencer as primeiras escolas de que era tão importante? Porque hoje, com o caminho que você já percorreu, seja mais fácil, acredito. Mas o começo não deve ter sido fácil, né? Vamos lá. Basicamente, primeiro, pela essência do esporte. Vou começar como esporte. Primeiro ponto eu sou publicitário por formação, então não sou profissional de educação física. E quando eu quis entrar no meio do esporte, eu comecei a monitorar... Deixa eu só fugir do som aqui. Acho que agora vai. Foi. Eu queria entrar no mundo do esporte e eu via na minha frustração como criança que eu queria vivenciar o esporte mais alto nível e não tive essa chance porque era extremamente competitivo. Eu queria mudar essa história, esse era um propósito. Então eu olhava lá atrás e falava, bom, escola de esporte, quando eu comecei a entrar nesse mundo em 2012, vinha o ciclo olímpico do Rio e muito que a gente imaginava que as coisas iam mudar, né, o legado olímpico que tanto se falou no Brasil. E aí eu comecei a pesquisar o mercado e aí eu entendi uma coisa, dos programas esportivos, tinham três formas muito claras de enxergar. Ou o programa esportivo ele existia e tinha um problema de gestão, ou ele existia e não existe mais por problema de gestão, ou ele quer existir e não sabe nem como começar. Daí nasceu o nome da minha empresa, Think Sports. Então esse é o conceito da história. Então eu não executo o esporte, eu penso o esporte para todos. E aí o propósito educacional tinha um pilar muito básico, pedagogia, metodologia. A metodologia ela é subjetiva, mas ela pode ser minimamente palpável. Se eu vou falar a língua de um sistema de ensino, de uma estrutura educacional, eu preciso falar de metodologia antes de marca. O Brasil é o segundo país mais consumidor de marcas do mundo. Se botar a mesma camiseta de uma marca esportiva, uma marca ou sem marca, com o mesmo preço, você vai comprar esportiva. Você não vai nem provar para ver se a outra é melhor. Nós somos assim. E aí vem o segundo passo, que é a marca. E aí o terceiro ponto é entender como é que a gente como é que a gente começa a mudar essa história diante de um cenário, em linhas gerais, negativo, criando experiência positiva. E a gente cria eventos atrás de eventos e ativações para fazer com que mais e mais crianças participem, que mais e mais pais estejam envolvidos e saibam que o propósito... Quando a gente faz um campeonato da NBA, estão pensando que é propriedade de causa, mas é muito semelhante, porque as dores são as mesmas, né? E muitas vezes um anula o outro no esporte, na escola, que é assustador. Ou eu vou fazer piano ou eu vou jogar futebol. Peraí, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? São complementos, enfim, acho que é isso. Quer fazer comentário sobre isso? Não? Mais perguntas? Pois não. Meu nome é Neri, eu sou do Paraná. Seria válido, por exemplo, nós pensamos muito em trazer os alunos para as atividades extracurriculares, mas trazer também as famílias, os pais, para participarem de alguma atividade, né, esportiva dentro da escola. Seria válido? Antes dele falar, eu vou complementar, talvez, né, não falei. Quando o Arthur falou que é importante que a família entenda
Quando a gente quer que eles comprem algo que nós estamos fazendo, ele diz que vou dar uma bexiga para o aluno poder trabalhar. O pai vai olhar e dizer, sai daqui, não quero mais. E acontece às vezes na escola conosco, quando levamos um novo material didático. Então, quando nós fazemos a parte esportiva na escola, por que ela cresceu tanto? Porque os pais eles estão inseridos nesse processo. Eles participam também de campeonatos, eles participam de formações. Então isso faz com que eles vivenciem a vida escolar e a vida esportiva junto com os seus filhos. Então a probabilidade de que haja uma aceitação ela é muito maior, né, neste sentido, neste âmbito. Então a participação da família, assim como nós fazemos com as outras atividades, quem trabalha com educação infantil sabe que o pai adora chegar na escola, ver o que as crianças produziram, ver que o filho produziu algo, está pregado no mural, isso enche ele de alegria. Então a mesma coisa também nós podemos aplicar para a parte esportiva, porque muitas vezes nós criamos até mesmo campeonato na escola em horário onde os pais não podem participar. Então nós já estamos fazendo um processo de exclusão com a família naquele instante. Quando nós criamos as Olimpíadas na escola, e o horário que os pais participem, estão inseridos, levem a tocha, participem até mesmo da abertura, né? Porque o primeiro jogo de abertura não pode ser um jogo de paz. Então isso faz com que eles sintam a importância do esporte e acabem também, né, abraçando a proposta que a escola vai trazer naquele instante. Vou complementar com dois fatores. Primeiro, antes de falar de negócio, tem um ponto muito chave: emoção. Você vê seu filho ou sua filha correndo, brincando, com um sorriso no rosto, não tem preço, concorda? Não tem preço. Então esse é um fator que, a partir do momento que o pai e a mãe não vivenciam isso ali, é o primeiro passo para a evasão, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não está compartilhando do momento mais mágico do filho dele, e que é um diferencial. O esporte pode fazer isso todos os dias, porque você não vai botar os pais dentro da sala de aula. Todos os dias os pais podem sair mais apaixonados pela escola por entregar um propósito, eles sair com um sorriso no rosto. Todos os dias. E isso não tem preço. Segundo fator é que quanto mais os pais participam, mais eles entendem. Um desafio que eu vejo da NBA, que é o nosso grande case agora, nesses 6 anos, é assim: matricula o filho no começo do ano, porque eu fiz o lançamento, show, sucesso, e lá no final do ano, vou tirar meu filho porque ele não aprendeu nada. Só, peraí, por acaso a escola mostrou o que era o processo evolutivo naquele ano, que talvez era simplesmente ele aprender a correr em linha reta na lateral da quadra porque ele não tinha coordenação motora para isso? Como é feito? Vocês fazem a avaliação de alguma forma dentro da sala de aula? Por que não fazer do esporte e mostrar para os pais que eles também evoluíram em algo? O esporte tem uma cilada que, se você só atrelar um jogo no final do ano e o seu filho e sua filha estiver desmotivado num dia, ou tenso, ou qualquer coisa que possa acontecer, ali vai ser taxado que ele não serve. Mas a jornada foi espetacular. A gente não pode botar um carimbo na testa de uma criança que ela não é boa em A ou B por causa de um momento. Agora, tudo que ela pode levar na vida. E aí, o esporte, a música, a cultura são fatores que os pais podem brilhar os olhos todos os dias. É só a escola chamar os pais para dentro e vivenciarem isso nos momentos adequados, claro. Muito legal. Eu, quando assumi direção de escola, isso que vocês colocaram sempre foi muito importante, que é um fator de engajamento da família. E eu acho que uma questão muito importante é a questão da inclusão. Crianças, então, várias atividades que são realizadas, jogos que são montados, que incluem a todos e que, portanto, começa a ter o respeito. Qualquer jogo, né, começa pelo respeito. Né? O próprio Michael Jordan dizia o quê? Que talentos ganham jogos, mas equipe ganha campeonato. E é isso que a gente precisa montar. Equipes que ganhem o campeonato. Nós precisamos ganhar o campeonato da educação nas escolas. E a educação, ela não é só o esporte ou só a parte cognitiva, tem a parte emocional, é um conjunto de coisas. Portanto, é uma coisa mais completa que a gente está pensando para ele ser uma educação integral. Cada vez mais a gente sente a necessidade da educação ser integral.
Só complementando dados que eu vejo nas escolas em geral, assim, quando eu chego e faço aquela pergunta, né, do percentual de alunos que faz alguma atividade. 80%, 70%. Na verdade, a conta é a quantidade de matrículas do extracurricular perante a quantidade de alunos. Isso eu não estou falando por CPF. Não, muitas vezes não é pelo CPF. E pasmem, números não oficiais agora, porque isso é de antes da pandemia, imagino que piorou, mas 91% da população brasileira não faz nenhuma atividade física orientada através de um profissional de educação física. 91%. E quando a gente fala do esporte como negócio, inclusive, eu vou brigar pelos mesmos 9 com 91 ali que só precisam de um sorriso e um acolhimento para fazer parte. Olha onde isso pode parar positivamente. Então, agora, por outro lado, a defasagem do profissional de educação física no setor escolar, dados do Censo 2022, 21%, se não me engano, não tem a formação mínima adequada para dar aula de educação física. E aí, por isso, a metodologia passa a ter mais valor para ajudar o profissional a ser melhor e poder falar, né, a forma correta de iniciação. Mais alguma questão? Então eu vou pedir para os dois fazerem as considerações finais para a gente poder encerrar. Vocês dois e depois eu também faço a minha. Vamos lá. Pessoal, na verdade só agradecer o Isaac pelo carinho, entender o quão importante esse tema é, não só no fator econômico, mas no fator social. Mas esses dois mundos podem andar juntos em sinergia, então agradecer muito a oportunidade. Loreto, me falaram muito do senhor quando começou essa jornada, falou, o senhor é uma entidade máxima aqui da relação da educação, é uma honra dividir o palco com o senhor. Padre, também da mesma forma, nos 2 minutinhos ali já deu para mostrar a sinergia, então agradecer muito. A presença de vocês também, nossa equipe aqui toda está super à disposição de vocês para tudo que vocês quiserem tirar de dúvidas, enfim, perguntas. E que seja uma experiência linda aí na BET, que muito encantadora estar aqui com todos. Obrigado. Também agradecer mais uma vez por poder participar, né, junto com o Isaac, com todos. Só vou dizer uma frase que eu acho que minha orientadora, ela me disse várias vezes, quando eu estava terminando o doutorado, espero entregar a tese essa semana. E ela me dizia sempre assim, cuidado com os anexos. Muitas vezes nós queremos colocar aquilo que poderia ser texto nos anexos. E na educação não é diferente. O esporte não pode ser um anexo na nossa escola. Ele deve fazer parte da vida escolar. Porque o esporte ele gera disciplina, ajuda aquilo que nós estamos vivenciando hoje, que é um fator fundamental, que é a ansiedade. Nunca se falou tanto de crise de ansiedade em nossas escolas. Então é importante que nós possamos potencializar isso para que ajudemos nossos alunos também neste processo e aí possamos reduzir várias comorbidades que nós temos aí na nossa saúde também. Então o esporte ajuda, o esporte integra e no final, como já conhecemos o slogan, esporte é vida. Então, obrigado a todos também, aqueles que são gestores da área de educação, os que não são também, que nós possamos também potencializar, não só na escola, mas na nossa vida também, né? Nós vivemos aí em um mundo onde nós podemos correr, né, nadar, seja na praia, no rio, em lugares, então possamos fazer também o esporte como rotina da nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós também vamos fazer com que o outro, na escola, ele possa priorizar. Então vivencie isso no dia a dia de vocês. E mais uma vez, obrigado, Isaac. Você falou que é uma entidade na educação, ele realmente é. É um homem que tem muito, eu até disse para ele, todos que trabalham na Isaac têm que absorver o máximo dele para deixar ele bem enxuto, né? Porque ele tem muito a oferecer a todos nós. Bom, eu queria, em nome do Isaac, agradecer muito os dois. Foi muito legal, eu acho que fez a gente refletir. Quero voltar para a vocação inicial do extracurricular. Tudo que acontece na escola é curricular. A gente tem que transformar em coisas que sejam curriculares. A minha área é física. Eu fui professor de física, fui diretor, mas fui professor de física. E Einstein dizia que ele tinha errado muitas vezes, até conseguir,
que é uma frase que o Michael Jordan também usa, né? Ou seja, mais de 30 mil vezes ele errou. E é errando que a gente aprende. E a gente erra, às vezes, quando a gente pensa alguma coisa para fazer da escola. Que a gente aproveite isso para aprender. Porque da próxima vez, certamente será melhor que a anterior. Muito obrigado pela participação de vocês.